Fala galera, aqui é o Renato de Sacadas de Anestesia. Hoje eu vou dar mais uma sacada para vocês das 365 que eu vou dar do ano de 2019, beleza? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre paciente crítico, aquele paciente limítrofe que todos nós estamos acostumados a pegar, a anestesiar, tá? Seja pacientes com insuficiência de múltiplos órgãos, seja hepática, renal, tá? Pulmonar, cardíaca, tá? Uma sepse grave, sepse crônica, né? Ou pacientes com distúrbios cerebrais, distúrbios cognitivos, né? Com disfunção cognitiva importante, rebaixados, tá? Então todos esses pacientes, pessoal, merecem uma atenção especial nossa, como anestesista, por exemplo. Por quê? Porque são pacientes limítrofes, são pacientes que têm uma farmacocinética totalmente diferente no paciente rígido, né? Que vão responder muito diferente a todas as nossas drogas anestésicas. E o que acontece quando a gente faz uma anestesia para esses pacientes? Nós, anestesistas, a gente induz uma iatrogenia também, farmacológica, anestesiológica. Por quê? Porque a gente causa efeito colateral para esses pacientes. A gente consegue fazer anestesia, obviamente, mas a anestesia, ela traz consequências. Se o paciente é mais grave, mais limítrofe, ele vai aguentar menos essas consequências, vai demonstrar, através de sinais clínicos, que nós estamos causando uma iatrogenia, efeito colateral. O que acontece? Todos nós temos tônus adrenérgico, tônus parasimpático, a gente tem um tônus autonômico, todos nós aqui, o que mantém nossos sinais vitais estáveis, nossa pressão, nossa perfusão cerebral, nossa perfusão renal, enfim, nossos batimentos, nosso débito cardíaco, tá? O que acontece quando a gente faz anestesia para esses pacientes? A gente tira esse tônus vascular, esse tônus simpático, tá? Esse tônus cardíaco, e a gente acaba que tira a defesa do paciente de reagir a uma hipotensão, vasodilatação induzida por nossos anestésicos. Então esses pacientes sofrem muito. O que acontece na maioria das vezes? Ou o anestesista ele diminui as drogas anestésicas, aí hipoanestesia o paciente, ou seja, tira a anestesia do paciente. Aí o paciente vai sentir dor durante a cirurgia, e aí o que vai acontecer? Taquicardia e hipertensão, tá bom? Ou então o paciente pode já estar com uma vasoplegia ou um baixo débito cardíaco. Esse paciente não vai tolerar, tá, essa descarga adrenérgica do estímulo cirúrgico, mas vai taquicardizar, tá? E aí o que acontece? Às vezes, na maioria das vezes, o anestesista ou diminui o anestésico ou ele dá volume, tá? Volume. E o que acontece? Para a gente poder entender, se a gente vasodilata os pacientes com drogas anestésicas, por que dar volume, né? Se o paciente chega conversando, ou então, tudo bem, ele chega compensado para a cirurgia, por mais que seja um paciente grave, tá? Cirurgia eletiva, vamos dizer assim melhor. Se ele chega compensadinho, tá? A gente induz uma vasodilatação periférica para esse paciente. A gente tira o tônus simpático desse paciente. Como a gente vai corrigir esse tônus simpático do paciente? É com volume? A gente está vasodilatando o paciente. Teoricamente, está criando uma hipotensão relativa, né? Uma hipovolemia relativa. Como a gente vai corrigir? Com volume? Não, pessoal. A gente vai corrigir com drogas vasoativas. Para quê? Para corrigir a nossa iatrogenia. Então a gente não deve diminuir os anestésicos, não devemos diminuir os anestésicos. Não, a gente deve corrigir os efeitos colaterais dos anestésicos com drogas vasoativas, nem que seja um pouquinho de nora, tá? Um pouquinho de dobuta, só para a gente corrigir os efeitos colaterais da anestesia. Ah, Renato, tudo bem, mas a gente vai ficar usando droga vasoativa para todos os pacientes? Depende, não. Primeiro que a gente tem que minimizar, lógico, o nosso efeito colateral. Tem uma outra forma de minimizar isso sem deixar de dar anestesia. Uma coisa é você minimizar tirando a anestesia do paciente, é o que a gente não quer. Então a gente pode minimizar os efeitos dos anestésicos gerais que a gente usa, ou da anestesia de uma forma geral, tá? Fazendo o quê? Ou fazendo bloqueios regionais, tá? Anestesia combinada para diminuir os anestésicos gerais que a gente usa, tá bom? Ou então fazer uma anestesia geral multimodal. O que seria isso, pessoal? Em vez de a gente usar monoterapias, duplas terapias para anestesiar os pacientes, tipo assim, vamos supor, sevoflurano e fentanil. Aí o que você precisa? Você vai usar doses altas de sevoflurano, doses altas de fentanil, para poder conferir a anestesia do paciente. Ah, não. O paciente não tolerou, ficou muito impotente. Aí você vai o quê? Diminui o fentanil e o sevoflurano. Aí o que você vai fazer? Hipoanestesia. O paciente vai reagir, a anestesia vai ficar ruim, aí você vai fazer volume, você vai fazer isso, fazer aquilo.
vai ficar um samba do crioulo doido. Então o que você deve fazer? O que eu faço geralmente? Eu faço estratégias multimodais. Para quê? Para diminuir os efeitos colaterais das medicações. Então o que eu uso num paciente crítico, por exemplo? Eu uso vários hipnóticos, ou seja, eu uso drogas que vão causar um sinergismo na hipnose, ou seja, eu uso 0,3, 0,4% de concentração de um gás, de um isoflurano ou sevoflurano. Vou usar também doses baixíssimas de propofol. A gente pode até usar bis, quem tiver bis, ótimo, perfeito, dá para se guiar, mas mesmo usando bis, não use monoterapia para hipnose, use dupla ou tripla terapia para hipnose, tá bom? Como que você vai fazer isso, Renato? Como que eu faço isso? A gente vai usar várias drogas de efeito cinético, mas com dose bem baixinha. Então a gente vai usar o sevoflurano 0,3%, com um propofol alvo de 1, 0,8%, tá? Aí usa um Precedequzinho baixinho ou uma clonidina em dose baixinha. Aí você pode usar um remifentanil baixinho, bem baixinho, 0,05 micrograma por minuto, ou um 2, 3 de alvo, tá? Se você for usar alvo, tá bom? Aí você pode usar um outro tipo de opioide, além do remifentanil, uma dose baixinha também. Aí você pode associar um bloqueio. Você pode usar ketamina, uma dose mais baixa, subdose, 0,1 por quilo, tá? Aí você pode usar estratégias preemptivas, tá? Como de forma preemptiva, usar analgésico já, uma dipirona. Se o paciente tolerar anti-inflamatório, já usa anti-inflamatório antes da anestesia. Se tolerar bloqueio periférico, também use bloqueio periférico. Então, cerque o paciente por todos os lados, tá? Com doses baixas de cada medicação. Não use mono, dupla, tripla terapia só. A chance de você causar efeito colateral maior e iatrogenia é bem maior, tá bom? Então, essa é a minha sacada de hoje para vocês, pessoal. Pacientes críticos possuem farmacocinéticas diferentes. São pacientes limítrofes que toleram menos a nossa iatrogenia. O nosso corte do tônus simpático, do tônus adrenérgico ou do tônus autonômico, tá? Desses pacientes. Então, para minimizar esse bloqueio, tá, do tônus autonômico simpático, o que a gente faz? Usa drogas em doses menores, várias classes de drogas, bem pouquinho. Por quê? Porque o paciente ele vai conseguir metabolizar essas medicações de forma mais rápida, porque são doses baixas, por várias vias diferentes, eliminação diferente, e com isso você vai causar menos efeito colateral, vai conseguir uma anestesia mais fast track, e com menos, vai tirar o paciente com menos droga vasoativa, com menos volume e como se não tivesse operado, tá bom? Muito bem anestesiado, tá? Essa é a minha sacada de hoje, pessoal. Então, tomem cuidado, mão leve com o paciente crítico, use várias classes de drogas, tá? Lembre-se que os pacientes têm uma farmacocinética muito diferente, metabolizam muito mais lento as medicações, tem volume de distribuição diferente, tem proteínas plasmáticas baixas, reduzidas, então tem opioides circulantes de forma mais livre, tem, como eu disse, volume de distribuição diferente. Então esses pacientes, eles sentem mais a medicação, além do que os órgãos deles são mais limítrofes, estão trabalhando já com uma capacidade submáxima praticamente. Então não vão tolerar cortes abruptos do tônus simpático, tá bom, galera? É isso aí, um grande abraço, fiquem com Deus. Se vocês gostaram desse vídeo, dê um like, comente, vamos perguntar, tá? A gente vai discutir mais casos, dê dicas dos próximas sacadas que eu posso fazer para vocês, tá? E ativem as notificações para receber notificação assim que um vídeo novo for produzido, tá bom? Grande abraço, pessoal, espero que tenham gostado. Valeu!